Agora que a gente já sabe o que é uma razão, a gente dá pra gente definir o que é uma proporção. Uma razão é um quociente, uma divisão entre duas grandezas, entre dois números. Uma proporção vai ser uma igualdade entre duas razões. Então, se você tem duas razões iguais, você tem uma proporção. Definição formal, né? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões equivalente, ou seja, se você tem duas razões e a divisão dela, o quociente dela dá o mesmo valor, então você tem uma proporção. Então, se você tem a razão entre A e B é um diferente de zero, porque se for zero não dá para dividir, e C e D é diferente de zero, então você tem uma proporção. Você tem uma igualdade entre a razão A para B e a razão C para D. A gente costuma dizer o seguinte, que A está para B assim como C está para D. E aí a gente pode colocar na forma de fração, né? Olha lá. A sobre B igual a C sobre D, ou seja, A está para B assim como C está para D. Observações importantes. Cada termo, né, cada número é chamado de termo. O termo A, o termo B, o termo C, o primeiro termo, o segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Os termos, o primeiro e o último, né, o primeiro e o quarto, nesse caso, são chamados de extremos. Nesse caso aí, o A e o D. Assim como os dois, o B e o C, são chamados de meios. Extremos A e D, meios B e C. E a gente tem o que a gente chama de propriedade fundamental das proporções, né? Se A está para B, assim como C está para D, então o produto de A por D e B por C são iguais. Vocês costumam dizer, multiplica em X, multiplica cruzando aqui, ó. A multiplicação dos meios, A e D, é igual à multiplicação dos extremos. Isso é uma propriedade. Acontece para qualquer proporção. Vamos ver uns exemplos simples só para a gente fixar essa ideia de igualdade de razões. Como é que eu faço para mostrar, para provar que as duas razões, nesse caso 12 e 10, equivalem, né, a 6 e 5? 12 para 10, 6 para 5. É só a gente fazer a propriedade fundamental, né? Se for igual, são proporcionais. Se eu multiplicar 5 por 12, 6 vai ser igual. Ou, se eu dividir as duas, né? 12 dividido por 10 dá 1,6 e 6 por 5 também dá 1,6. São equivalentes, se dão o mesmo valor porque são equivalentes. Aí você tem a propriedade fundamental. Perceba que 12 vezes 5 é 60 e que 10 vezes 6 é 60. Multiplicação dos meios, 12 vezes 5, 60. 10 vezes 6 também dá 60. Como é que a gente aplica essa propriedade fundamental em um problema? Se eu peço, determine o valor de uma determinada letra, como um x, determine o valor de x, ou os números, a sequência numérica formam uma proporção, determine um número que desconhecido, ou uma divisão proporcional, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Nesse caso, a gente vai aplicar a propriedade, né, fundamental das proporções. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. 2 vezes x igual a 7 vezes 12. Então vamos lá aplicar a propriedade. A gente tem aqui 6 vezes x, está errado, né? 2. Então vamos fazer aqui a multiplicação dos meios pelos extremos. Né? Os extremos é o primeiro e o último. O primeiro é o 2, o último é o x, o meio 7 e 2. Então a gente vai ter 2 vezes x igual a 7 vezes 12. 7 vezes 12 dá 84. 2x, 2x, né? Então 2x igual a 84, a equação do primeiro grau dá para resolver. X igual a 84 sobre 2. Então a gente achou o valor de x, usando a propriedade fundamental.
A gente tem outras propriedades, né? 104 sobre 242. Então a gente tem outras propriedades também de proporção, né? Deu para entender, multiplicação do meio pelos extremos, multiplica, pode ser que apareça uma equação do segundo grau, mas não é uma regra, pode ser do primeiro, do segundo, as duas a gente já sabe resolver. Resolvemos e achamos o valor de x ou de qualquer outra letra que esteja desconhecida, né? Como eu disse, existem outras propriedades também que a gente pode usar nas proporções, né, para resolver problemas envolvendo proporções. Mas todas elas derivam da propriedade que a gente chama de propriedade fundamental das proporções, que é esta aqui que a gente já falou lá na observação. A multiplicação dos meios é igual a multiplicação dos extremos. A vezes D é igual a B vezes C. Necessariamente B e D tem que ser diferente de zero, porque senão não existe fração com denominador igual a zero, né? A divisão por zero não existe nos reais. Uma propriedade que deriva dela é simplesmente se a gente trocar a posição dos meios ou posição dos extremos. Então, por exemplo, se eu trocar aqui nessa propriedade aqui, se eu trocar o A e o D, D sobre B e C sobre A, eu tenho uma nova proporção que é igual ao anterior. Por exemplo, se eu trocar os extremos, como eu disse, o primeiro pelo último, eu pego o primeiro, coloco no lugar do último. Então, eu tiro A, coloco D, tiro D, coloco A. Eu tenho uma nova proporção, D sobre B igual a C sobre A, que é equivalente ao anterior. Porque se você aplicar a propriedade anterior a 1, multiplicação dos meios, D vezes A, igual a dos extremos. É aquela propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, como é um produto, tá vendo? AD, BC. Então, se eu fizer A vezes D ou D vezes A, dá o mesmo. B vezes C ou C vezes B também dará o mesmo. Com isso, eu também posso fazer o seguinte: trocar os meios. A sobre C é igual a B sobre D, pelo que a gente acabou de falar, né? Eu posso inverter as duas frações ao mesmo tempo. Não posso inverter uma só, mas posso inverter as duas. Lembrando que inverter fração é trocar o numerador pelo denominador. Então eu vou ter B sobre A igual a C sobre D. Perceba que nesse caso também a multiplicação dos meios será igual à multiplicação dos extremos. BC DA. Eu mudei o extremo, né? Nesse caso eu estou mudando os extremos e os meios, mas continua sendo a mesma coisa. Isso aqui é a propriedade comutativa, ó. Se A vezes D é igual a B vezes C, então B vezes C é igual a A vezes D. É como se eu estivesse saindo daqui para cá ou daqui para cá. A propriedade vale nos dois sentidos. Outra coisa importante também é que eu posso somar ou subtrair, desde que eu faça isso com o mesmo valor. Ali, por exemplo, eu estou fazendo com a primeira fração B e com a segunda fração D. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é somando o número 1. O que a gente fez aqui foi isso, ó. B sobre B, 1. D sobre D, 1. Então eu tenho 1 de um lado, eu somei 1 de um lado, somei 1 de outro. E escrevi convenientemente de acordo com a letra que eu queria ali, né? Escolhi o B porque o B é o denominador da primeira e D é o denominador da segunda. Ou seja, se você somar, desde que você soma o denominador, é possível. Nas frações, eu não posso somar B de aqui e D do lado de cá, porque aí vai ter alguma coisa errada. Posso fazer a mesma coisa com A, percebeu? Somei e dividi pelo A, somei e dividi pelo C, que é o numerador e o denominador das proporções anteriores. Posso fazer isso ainda com a subtração. Percebo que é bem parecida com essa primeira aqui, só que em vez de mais é menos. E eu posso fazer também com essa aqui, né? Em vez de colocar A mais B, colocar A menos B, que vai dar no mesmo, né?
que dá exatamente no mesmo, como eu disse. Isso aqui é uma consequência direta disso aqui, né? Eu somei e dividi aqui, mas não parece estranho, mas é exatamente isso aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. A mais B e aqui B mais D, tá vendo? Essa subtração aqui também é possível. E a gente chega nesse aqui. Essa por aqui, essas são parecidas com as primeiras aqui, onde a gente só trocou o sinal de mais para menos, né? Que são, na verdade, soma e subtração de frações, né? Porque uma razão, uma proporção são igualdade de razões, e razões são frações, né? São de quocientes, são divisões. Então, é só uma manipulação dos valores ali. Ou seja, você pode somar, pode subtrair as razões, que continua sendo uma proporção. Basicamente isso que essas propriedades estão lhe dizendo. Que você pode trocar os fatores, que continua sendo a proporção, que você pode trocar a ordem dos fatores, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Você pode aplicar comutatividade. Em vez de fazer o primeiro com o quarto, fazer o quarto com o primeiro, a ordem não interfere muito. Ou somar ou subtrair valores, desde que faça isso sobre determinada ordem. Perceba que aqui nessa aqui eu somei B e B, também nesse B esse daqui, ó. E esse D daqui, então é possível, né? É só uma manipulação algébrica, nesse caso numérica, porque A, B, C e D são números. E por se tratar de frações. Mas nem sempre a gente usa isso, são propriedades que servem para facilitar a resolução de alguns problemas, né? A mais usada é a fundamental lá, que a gente vai usar em regra de 3, regra de 3 composta, regra de 3 simples, divisão proporcional. O que são grandezas diretamente proporcional? Basicamente se você tem duas sequências, dois números, esses dois valores aumentam sobre uma mesma proporção, né, sobre uma mesma razão, então você tem uma grandeza diretamente proporcional. Elas podem aumentar de acordo com essa razão ou podem diminuir, né? Por exemplo, eu coloquei ali o dobro, né? Se você for aumentando o dobro do anterior, assim você tem uma proporção também, você tem uma proporção direta. Ou se for dividindo também, né? O segundo é metade do primeiro, o terceiro é metade do segundo, o quarto é metade do terceiro, e aí vai. A definição formal se você tem, se elas aumentam ou diminuem, né? Você tem uma proporção. Vamos ver aqui com números, por exemplo. Os números 1, 2, 3 são diretamente proporcionais a 4, 8 e 12. Dá pra ver, né? Que o primeiro aumentou 4 vezes, né? 4 vezes 1 é 4. O segundo aumentou 4 vezes, 4 vezes 2, 8. E o terceiro também aumentou 4 vezes, 4 vezes 3, 12. Então esses números são, os números 1, 2 e 3 são diretamente proporcionais aos números 4, 5 e 8. O 4, 12, 4, 8 e 12. Dá para perceber. Ainda mais, se você dividir a primeira sequência em ordem pela segunda, ou a segunda sequência em ordem pela primeira, você sempre acha um valor constante. Se você pegar 4 e dividir por 1, primeiro termo da primeira sequência, primeiro termo da segunda sequência, vai ser igual a 4. Se você pegar o segundo termo da segunda sequência e o segundo termo da primeira sequência, dividir terceiro termo da primeira sequência, terceiro da segunda, também você vai achar a mesma coisa. 4 dividido por 1 igual a 4, 8 dividido por 2 igual a 4, 12 dividido por 3 igual a 4. Ou, se eu pegar no sentido direto aqui, primeira com a última, 1 sobre 4 é 0,25, 2 sobre 8 é igual a 1 sobre 4, que também é igual a 0,25, porque você pode simplificar a fração, né? 3 sobre 12 também é igual a 0,25.
achou o mesmo valor sempre. Esse valor aqui a gente chama de constante de proporcionalidade. Eu posso generalizar essa ideia para diversas sequências. Aqui eu coloquei só 3 valores, né? Mas eu posso ter 4, 5, 6, posso ter sequências numéricas maiores ainda. Desde que elas deem sempre o mesmo valor, então eu digo que esses números são diretamente proporcional. À medida que o primeiro aumenta, o segundo também aumenta na mesma proporção, na mesma razão. À medida que o primeiro para o segundo diminui, então no terceiro e quarto também diminui na mesma proporção, na mesma razão. Percebo que diretamente ou eles aumentam, ou eles diminuem igual. Como eu disse, é chamado de constante de proporcionalidade. Mas essa é uma definição casual. Definição formal mesmo de proporção é: dizemos que duas grandezas A e B são diretamente proporcionais quando a razão, lembrando que razão é divisão, entre A e B sempre dá o mesmo resultado, ou seja, uma constante. Se eu tenho lá uma sequência numérica, eu pego os números, duas sequências numéricas, né? Eu pego os números em ordem, primeiro com primeiro, segundo com terceiro, quarto com quarto. Deu quarto da primeira sequência, da segunda sequência, eu sempre vou achar o mesmo valor. Quando isso ocorre, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. No caso de dois números, A sobre B igual a K. Se eu pegar 4 números, duas sequências com 2 valores cada, eu tenho A para B, está para C para D, então isso dá K. A para B está para C para D, assim como A para B está para C para D. Ou seja, a razão A sobre B é igual à razão C sobre D, e elas dão o mesmo valor, que eu chamo de K constante. Se eu tiver 3 valores, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver 4 valores, a mesma coisa. Se as minhas sequências têm 3, 4, 5, 6 valores, a questão é a ordem das sequências. Eu tenho duas sequências numéricas, primeiro termo da primeira sequência, primeiro termo da segunda sequência, segundo termo da primeira sequência, segundo termo da segunda sequência, e assim vai sucessivamente, né? Sempre na ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. E é claro que eu não vou ter 3 sequências numa mesma proporção, né? São sempre comparando duas sequências numéricas, porque em nenhuma razão eu preciso de 2 valores. Vamos ver um exemplo prático de como as duas grandezas podem ser diretamente proporcional. Lembrando que a gente já falou que esses conceitos de razão e proporção a gente acaba usando e meio que a gente não presta muita atenção e não entende muito, mas a gente sabe que eles existem e que a gente usa, né, em nosso dia a dia. Seja para fazer um café, um suco, um bolo, uma roupa, né? Tudo que envolve qualquer tipo de medida que tem algum tipo de metragem tem proporção. Então eu peguei uma tabela, né, em que fala sobre o preparo de suco, né, a quantidade de polpa e a quantidade de água necessária para fazer o suco com essa polpa. Aqui nesse caso, eu coloquei peso ali, o peso da polpa da fruta, e ml, né, a quantidade de água. Basicamente 1 litro, né, 1000 ml é 1 litro. Então, com 400 gramas de suco, de polpa de suco, você faz 1 litro de suco. Você consegue dissolver em 1 litro de água. Com 600, você consegue dissolver em 1.500, né, ou 1 litro e meio. Com 800, você consegue dissolver em 2 litros, né, 2.000 ml. 1 quilo dessa polpa, você consegue dissolver em 2 litros e meio de água. E aí vai. É claro que isso é uma média, né? É uma proporção em média. A gente não está aqui, se você for fazer isso em casa, você vai falar, ah, não, é uma ideia. Observe que nessa tabela, eu coloquei aqui o valor de A e o valor de B, para a gente voltar aqui, ó, na nossa proporção. Se você pegar A e dividir por B, todos os valores aí nessa ordem, ou B por A, você sempre vai achar um mesmo valor. Nesse caso eu peguei BA por B, né? Se você dividir 400
ou 1000 por 400, você vai achar 2,5. Se você dividir 1.500 por 600, também vai achar 2,5. Se você dividir 2.000 por 800, você vai achar 2,5. Se você dividir 2.500 por 1.000, você vai achar 2,5. Percebeu que está sempre o mesmo valor constante? Se você dividir 3.000 por 12.000, 2,5. Se dividir 3.500 por 1.400, 2,5. Dividir 4.000 por 1.600, 2,5. Se você fizer em inverso, né, se você pegar, eu peguei ali A dividido por B. Se você pegar B dividido por A, ou seja, se você pegar, eu peguei o volume pelo peso. Se você pegar o peso pelo volume, você vai achar um valor diferente, mas em todos os casos, né, se você olhar cada coluna, vai achar um mesmo valor. Né? Então, eu peguei a nossa razão é A sobre B e a nossa constante, nesse caso, é 2,5. Se eu conhecer a constante, eu consigo determinar os termos de uma sequência, de uma proporção. Então, esse valor K ele é importante. Vou botar aqui, exercício de fixação. Eu coloquei alguns exercícios aqui para a gente fazer. Eu vou fazer alguns e deixar o resto aí para vocês. A letra A, na primeira eu tenho 3 sequências, né? Eu quero que vocês digam quais dessas sucessões, né, A, B ou C, são diretamente proporcionais aos números 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, na segunda questão, eu dou uma sequência e peço para vocês acharem o valor de A e de B, onde eu dou a constante. A questão 3 e a questão 4 são muito parecidas, a gente usa